Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Escola de Intensiva, podcast do TI Papers. Eu sou o Álvaro e hoje tenho a honra de receber aqui novamente mais um convidado na nossa casa, o Dr. Bruno Pinotti, um convidado muito querido aí que é intensivista, cardiologista, também arritmologista e que hoje aceitou a gente tem a honra de recebê-lo aqui para discutir um pouco sobre bradiarritmias. Brunão, muito obrigado pelo convite e seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Imagina, Álvaro, eu que agradeço, doutor Álvaro, pelo convite. Um grande amigo meu que eu tive o prazer de conhecer lá no Dante Pazanese. Inclusive, foi meu instrutor lá, hein? Tá ficando velho, hein, Bons Álvaro? tempos. E agradeço aí pela apresentação, né? Eu sou cardio-arritmologista, também tenho especialização em terapia intensiva adulto, que é uma área que eu gosto muito, e cardiointensivismo. Então, assim, vê que a gente gosta só de paciente tranquilo, né, Álvaro? É, Só paciente de boa. Agradeço o pessoal da UTI Papers aí também pela oportunidade, tá? Em nome da UTI Papers, o Álvaro, por estar aqui falando de temas assim que eu gosto muito, né? Eu tenho até medo de ficar começando a falar até demais. Mas eu boa. agradeço e reforço que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, cara. Bom, então vamos para o nosso assunto aí. Então hoje a ideia é a gente trazer alguns cenários e falar aí sobre bradiarritmias. E aí, Bruno, a gente imagina aí, o primeiro cenário que eu queria discutir contigo é o cenário aí de bem comum cada vez mais, né? Recentemente, eu acho, por conta das terapias que vêm sendo instituídas para insuficiência cardíaca e para vários outros cenários, que é o paciente que às vezes chega na UTI, aquele paciente mais idoso, que faz uso de beta-bloqueador e que vem piora, né, de função renal e às vezes chega ali com uma frequência cardíaca ali de em torno de 30 num BAVT, com a pressão ali de 7/3, às vezes o pessoal pronto-socorro subiu correndo ali, tentou passar o transcutâneo, mas não está conduzindo. E aí, Brunão, qual que são as considerações frente a um caso desse? O que a gente tem que pesquisar? O que a gente tem que pensar e procurar dentro desse cenário? Exatamente, Álvaro. Inclusive, esse é um perfil de pacientes que não é tão incomum assim. E o que é mais comum, na verdade, é passar despercebido o diagnóstico. Uhum, Ele chega lá, se o cara não estiver bem treinado, se é um iniciante ali no mundo da emergência ou da terapia intensiva, é até um perigo que acaba passando batido algumas situações como essa. Toda vez que a gente vai falar de uma bradiarritmia, né, Álvaro? Uma das perguntas que a gente tem que fazer é sobre estabilidade e instabilidade. A gente até ensina lá no ACLS o tal do uhum, MOV, que é monitorar esse paciente, oximetria, que é dar oxigênio se ele estiver dispneico, saturando lá, pegar um acesso já venoso garantido, mas se eu não precisar fazer, tá pego, a hora que precisar vai fazer ali, ele tá bradicárdio, uma frequência de 30, que nem você colocou. uhum, E eu sempre gosto de reforçar a questão do E também, exame físico, aí a gente até puxa estabilidade ou instabilidade, eu ensino assim para uhum, os alunos, para os residentes, para não esquecerem de classificar esse paciente, porque o erro uhum, já começa em cima dessa cascata, né? Se eu tomar alguma atitude errada ali, dali para baixo vai ser uma sequência de atrogenias e erros. Classifiquei esse paciente como instável. E já de antemão, gostaria de colocar uma coisa aqui também, acrescentando a parte da ritmologia, que é a frequência cardíaca normal para um adulto aí, né, de 70 quilos, é de 50 a 100. Mas as frequências cardíacas que geralmente instabilizam, as bradiarritmias que instabilizam, estão na maioria das vezes ali abaixo da faixa de 40, 35. Então você pegou um número bem ali que não é para ter dúvida. O uhum, cara tá com, o cara tá ali dispneico, tá hipotenso, tá com uma bradicardia dessa, ele está bradicárdio, um brad com sinais de instabilidade, nós temos que agir rápido, nós não temos tempo para pensar ali não. uhum, E a brad estável ela pode acontecer de várias formas.
Hoje nós temos aí um boom de medicações, por exemplo, você citou da insuficiência cardíaca, na arritmia também, muitas vezes esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles já vêm lá com polimedicados, já vêm com algum beta-bloqueador. Uma coisa que eu vejo muito também, Álvaro, às vezes ele passa num colega, depois passa em outro, e o outro colega não sabia que ele já tomava o metoprolol e Aí, passou o bisoprolol para ele, cruzou duas classes de medicações bradicardizantes. E para ajudar, uhum, ele tinha uma FA paroxística e foi colocado ainda uma mildarona ali para segurar essa FA. Ou seja, aí, somando pontos ali, né, na polifarmácia dele, que vai levar ele a essa bradicardia. Então, tenho que sempre considerar que eu vou levar esse paciente para uma sala vermelha, para um lugar que eu tenho recurso, eu tenho como agir, né? E ali, às vezes, muitas vezes não dá nem tempo de fazer o eletro, a gente tem que agir com o traçado que a gente está no monitor. Claro que se conseguir fazer, melhor, mas o melhor. monitor já nos ajuda muito, a gente precisa tentar identificar, às vezes, que tipo de bloqueio que tem. É, É, então, coloquei ele lá, monitorizei oximetria, acesso venoso e de exame físico, eletrocardiograma e o estabilidade. Classifiquei como instável. Primeira droga da brad instável, atropina. Vou fazer uma atropina nesse paciente, a dose aí 1 miligrama EV, a gente faz a cada 3 a 5 minutos, sendo que a dose máxima são 3 miligramas, ou seja, eu posso fazer até 3 vezes, tá? Ah, mas tem BRADs ali com escape muito baixo, com QRS largo, que não funciona. Ok, concordo com vocês, e como arritmologista, e também tem se visto aí, eu muitas vezes ela não responde e até pode piorar o grau de bloqueio. Só que eu estou respaldado por diretriz, a diretriz americana, né, que é a nossa American Heart Association, a tentar pelo menos fazer uma vez. Eu uhum, fiz, o cara não respondeu, né, Álvaro? Mas ali ele aumentou um pouquinho a frequência, de 30 ele foi para 32, 35, ou manteve nos 30. Eu falo que a atropina num cenário desse, eu já não piorei ele, ou até melhorei um pouquinho, ou mantive como estava. É aquele cenário que você vai falar assim, opa, eu vou preparar o atropina enquanto você, fulano, vai buscar um marcapasso para mim. Que uhum, marcapasso? Porque ele está muito brad, muito instável, ele vai precisar do marcapasso. Eu tenho a opção de usar epinefrina e a opção de dopamina, né? Mas como às vezes num cenário desse não respondeu a atropina, a gente liga ali, dopa, eu gosto particularmente muito da dopamina ali, a dose dela dopaminérgica que vai fazer os receptores beta 1 ali, né, fazer bradicardia, taquicardias, vai tentar elevar a frequência desse paciente e não resolveu o marca-passo, as pás do marca-passo já vão estar ali sendo instaladas e você vai colocar no paciente o marca-passo transcutâneo, tá? Lembrar que no marca-passo transcutâneo ele fica na mesma posição do DEA, região infraclavicular direita e região inframamária esquerda, basicamente assim. Lembrar que ele dá choquinho, o paciente vai sentir dor, tá? Então tem que fazer uma analgesia ali, uma pseudoanalgesia, pelo menos uma uhum. analgesia ali. Às vezes a gente usa morfina, às vezes fentanil em baixas doses, depende, vai ter que depender, avaliar caso a caso, né? Não tem uma fórmula mágica para isso. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber é que eu tenho que fazer uma analgesia. E aí, se eu tenho marca-passo transvenoso, o paciente está com um bloqueio ali que você já julgou, um bloqueio muito baixo, um QRS com escape muito alto, você sabe que as medicações não vão resolver, ou está pouco responsivo às medicações. O marca-passo transcutâneo às vezes não ajudou ali também. Você colocou ali numa frequência que você queria que esse paciente tivesse ali a pelo menos 70, 80, que são duas coisas que a gente programa no marca-passo transcutâneo, só para lembrar, frequência cardíaca e a amperagem, que é a energia necessária para que o aparelho distribuidor vai jogar lá nas pás do marca-passo para gerar essa frequência que você quer, mas não, você está lá com a frequência lá, com altas amperagens e o marca-passo não está conduzindo. Aí, isso a gente já até fazia antes, né? Nós, eu, o Álvaro aí, que também trabalha em hospitais aí de referência, hospitais grandes, de passar o marca-passo transvenoso. Só que agora, a diretriz na última atualização da American Heart, foi agora em outubro de 2025, chegou ao Brasil, eles já colocaram esse cenário. Se você tem a expertise para passar um marca-passo transvenoso, já pode passar, já faz ali, não precisa esperar o especialista. Ah, não, vamos esperar o arritmologista. A arritmologista vai vir só amanhã.
E aí, o que você vai fazer com esse paciente? Não, então, mas eu não sei. Mas tem muita forma de aprender. Uhum. Cursos, acompanhar quem faz, ver vídeos antes do plantão, não vai ver vídeo no plantão, não. Principalmente se você trabalha num lugar, né, que tem uma alta complexidade, é muito mais fácil você pegar um paciente desse, tá? É. Então, é um cenário que você tem que estar preparado. E, gente, uma coisa que tem que observar muito quando a gente vai entrar num cenário, por exemplo, de um marca-passo definitivo. A causa é reversível. Por exemplo, esse paciente ele estava polimedicado. Ele estava usando 2 beta-bloqueadores e o Ancoron. Será que se eu retirar essas medicações, depois reintroduzir o que ele de fato precisa, eu já não vou conseguir melhorar essa frequência dele? Pô, mas ele já está com o transvenoso. Não importa, todo dia de manhã, na UTI a gente não faz o despertar diário. Lá a gente vai fazer o desligar do marca-passo. Todo dia Uhum. quando você começar o plantão, desliga o marca-passo, vê o ritmo que ele está. Viu que ele está em BRAD, depois de você já ter feito as medidas, né, que você achou que poderiam ser causas reversíveis dessa bradiarritmia, e testa, de repente voltou o ritmo dele. É claro que a gente tem um tempo, né, para cada doença, para cada patologia, pós-TAV, por exemplo, pós-intoxicação por beta-bloqueador, pós-infarto agudo do miocárdio, um infarto que pegou ali coronária direita, parede inferior e ali os ramos, né, perdão, que irrigam aquela região não está chegando sangue adequadamente, ele vai fazer uma brade. Agora você tratou, você levou esse paciente para o CAT, tratou aquilo ali, você tem um tempo para avaliar a resposta. Pronto, passou o tempo, não deu, não rolou, marca-passo definitivo. Então sempre é bom enfatizar essa questão também do marca-passo definitivo. Distúrbios eletrolíticos, função renal, né, que isso aí influencia muito também. Se é uma vozinha que tinha uma função renal ruim, já estava com uma hipercalemia, por exemplo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? É. Mas de uma maneira geral seria isso mais ou menos assim a nossa conduta, Boa. tá? Legal. E avaliar É, sempre caso a caso, né? Pegando essa ponte do caso que o Álvaro colocou aí pra gente. massa. Cara, acho que isso que você falou é muito importante, né? Que às vezes tem os cenários assim, não é comum, pode acontecer, mas assim, você pega um paciente, você põe um transcutâneo, você tá lá com uma miliamperagem já mais alta, lá 70, 100, enfim, e não tá gerando captura mecânica, é estranho, né? E também, às vezes, pode acontecer com o transvenoso, né, Bruno? Eu acho que isso, às vezes, tem que ligar o alerta para essas causas que provavelmente tem algo secundário, né? Então, se você pegar, o paciente tiver com uma hipercalemia severa, potássio de 10, muito alto, provavelmente nem o cabo lá no ventrículo vai conseguir despolarizar. Então, acho que esse contexto a gente tem que conseguir pensar sempre, a hora que está de frente, e não achar só que é causa degenerativa, que talvez seja uma das mais comuns que a gente vai ver. Mas sempre pensar, né? Paciente mais jovem, tudo. A síndrome Bresch que a gente publicou, né? Que vem com a hipercalemia junto, às vezes, e fica no ciclo, né? Beta-bloqueador, mais hipercalemia, enfim. Lembrar se eu não vou conseguir reverter, acho que esse ponto que você falou, super, super massa. E uma dica que eu acho legal é o pessoal, mesmo que o paciente, que você vá passar o transvenoso, eu acho legal sempre passar o marca-passo, o transvenoso, com o transcutâneo ligado, porque a hora que você encosta no ventrículo, às vezes ele pode fazer alguma arritmia, né? E o transcutâneo, ele é uma pá, então ele não serve só para marcar passo, né? Às vezes as pessoas elas acham que ele só serve para marcar passo, mas ele é uma pá. Então, se você precisar dar um choque, você consegue diretamente no monitor lá dar a carga e chocar, né? Então, acho que essas dicas também são legais de passar para o pessoal. Não sei se você falaria mais alguma coisa em relação a isso. Não, é importantíssimo Alves, ter levantado essa questão, que é uma das suspeitas que a gente tem em relação a ser uma causa secundária, né? A gente não tem só que tratar, tem que pensar por que está numa amperagem de 70 Isso. e ele não está respondendo. É. É igual fazer um carro, o carro lá tá lindo, tá tudo bonitinho, você tá lá dando a partida nele, estimulando ele, e ele não liga. Ou ele está afogando, ele vai e afoga um pouco, você não tem combustível no carro.
entendeu? Ou, Exato. sei lá, você tem algum problema ali mecânico, elétrico no carro que precisa ser resolvido. Se você não tratar, não adianta nada o coração tá lá bonito, tem uma chavinha ali tentando estimular ele, mas se o sistema elétrico, o sistema ali, o motor do carro não Não está funciona. funcionando adequadamente, ou ele está sem combustível. Então você fala, você vai estar ligando o carro falando assim, por que ele não está ligando? Tem alguma coisa aí. Você não vai ficar trocando só de chave, trocando de chave, tentando fazer outra. Você tem que tentar identificar a causa. E esse caso que o Álvaro colocou é muito interessante por conta disso. E foi uma das coisas que eu já briguei com os residentes, briguei assim no bom sentido, né, Álvaro? São duas coisas, na verdade, que foram os dois pontos que você levantou. Primeiro, nunca, gente, passe o marca-passo transvenoso, se o transcutâneo está lá quietinho, não tira ele, pelo amor de Deus. Uhum. Mantém. O ventrículo, a massa ventricular é altamente arritmogênica. Às vezes um cutucãozinho que você está ali com uma marca-passo, o cara faz uma TV na sua cara ali, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. E É, outra, você vai, às vezes, com o transcutâneo, ele não está funcionando muito bem, mas ainda ele está deixando o paciente, às vezes, com umas frequências mais altas, e está fazendo ele ficar, assim, um pouquinho melhor perfundido, até você resolver melhor essa bradiarritmia dele, melhorar o débito, melhorar a perfusão aí periférica e central. Então, você sempre tem que fazer isso com as pás lá funcionando no paciente. Passou, teve a garantia lá que foi tudo, correu tudo bem, tudo certinho. Aí, se quiser tirar as pás, aí tudo bem. Sem manusear lá o aparelhinho do marca-passo transvenoso, isso é importante. Não adianta saber passar só e depois não saber o que tem que colocar lá, né? Os é, parâmetros. Isso é importante. Inclusive, nós temos aí, nós falamos sobre a síndrome de Brecht, né? Que o Álvaro, nós temos como collab lá no Instagram. Já peço, inclusive, para me adicionarem no Instagram, arroba drbruno.pinotti. Eu posto muitas coisas também relacionadas à terapia intensiva, cardiologia, arritmia, né? Que são áreas que a gente, o Álvaro também, que a gente particularmente gosta bastante. E eu tenho um post falando sobre isso lá, como programar o marcapasso endovenoso, boa. tá? Porque, gente, não é só saber passar, o que já não é fácil. A realidade do nosso Brasil é diferente de muitos de vocês que estão assistindo aqui. Tem gente que não sabe nem manusear o marcapasso transcutâneo. E aí vem o segundo comentário do Álvaro que eu queria só reforçar aqui. Quando a gente vai colocar as pás do marcapasso transcutâneo, o local que ele é inserido no desfibrilador é o mesmo local que vai as pás de desfibrilação lá. Uhum. Então, pô, tem algum motivo. Se o choque está saindo daquela região ali e vai para as pás, o choque também não pode sair daquela mesma região e ir para o adesivo do marca-passo? Por isso, eu já vi, e não foi só uma vez, lógico que eu não vou dar nome aos bois, mas um residente ali experiente, o paciente estava fazendo começou a fazer uma brad-tac, engatou numas TV, ele correu lá, tirou o marca-passo, tirou as pás, os adesivos do marca-passo, encaixou a pá as pás mesmo lá, tudo. Ele perdeu um tempo para fazer isso, É, uns 15, 20 segundos. Um cara que está numa TV instável é muito tempo isso aí, é. entendeu? Então é sempre bom reforçar isso. As Uhum. pás, os adesivos do marca-passo também têm ação de choque. Eles vão fazer o choque, eles vão desfibrilar o paciente. Não precisa trocar ali. Inclusive, elas são postas no mesmo local das pás do desfibrilador. Isso não seria mera coincidência, né? Se elas são colocadas ali é porque elas fazem uma função parecida. A única diferença é que você perde aquele comando aqui, ó, que com as Isso. pás você faria na mão. A diferença agora é que você vai ter que ir lá no desfibrilador, colocar o modo marca-passo, escolher a carga que você quer, carregar, chocar. A maioria de quem estiver assistindo aí a nossa live já viu isso aí. Ou quem não viu, pode olhar lá. Próxima vez que você olhar para o desfibrilador, vai ter lá o modo marca-passo. Do ladinho vai ter lá botão carregar e botão choque. É o que você vai fazer, carregar aquela carga e Uhum. dar o choque. Você só vai perder o comando das pás por aqui, mas a intensidade do choque e o benefício é o mesmo. Tá bom? Boa. Legal, Bruno. Boa. Acho que esse cenário da Brad instável aí a gente comentou bem, pontos até que pegam bastante em pessoas experientes, assim, e coisas básicas, acho que a gente abordou bastante. Mas supondo que
seja o contrário, né? O paciente chega, vem para UTI porque tem um BAVT e mas a pessoa tá estável. Em geral, acho que até o mais comum da gente ver, cara, esses pacientes estarem hipertensos, né? É algo que é como se fosse um reflexo, né? Esses pacientes, eles chegam às vezes com 18/10, ali com 35, enfim, 37 às vezes de frequência, e o paciente estável, não tem nada, né? Nesse cenário, e muitas vezes eles vêm para UTI, para observação e tal. Nesse cenário, o que você falaria assim, cara, eu acho que esse paciente, por mais estável que ele esteja, eu acho que eu preciso deixar um marca-passo transvenoso lá, ou nenhum cenário que está estável você indica passar. E, assim, uma coisa que a gente vê bastante, às vezes no SUS, cara, até ter uma avaliação de um especialista, etc., demora, né? Qual que é a sua opinião de esses pacientes? Você acha que tem algum cenário que é possível você dar alta para eles para a enfermaria? Então, deixa essas duas perguntas que eu queria saber. Qual que é a sua opinião? Ótimas perguntas, inclusive, viu, Alvo? Cara, seguinte, isso é uma coisa que me preocupa quando a gente vai ver a diretriz lá, e até tomo muito cuidado quando eu vou transmitir isso para os alunos, para os residentes e para o pessoal que está lá fazendo o curso do ACLS com a gente. Porque se você for ver a diretriz, ela fala assim, ó, uma BRAD que está estável, a princípio você não se faz nada. Só que aí entra um dilema que eu sempre falo para as pessoas, quem me conhece e me acompanha. Uma coisa é o consenso, outra coisa é o bom senso. Muitas vezes você tem que ir para o lado mais do bom senso do que do consenso. O consenso está ali para te ajudar, para te direcionar. Mas às vezes você não precisa seguir exatamente o que ele está ali. Por exemplo, BRAD estável. A princípio você não precisa fazer nada pela diretriz da American Heart, né? Exato. Aí que eu falo, agora vamos para o bom senso. É um paciente de 35 anos, corredor, atleta, nadador, já tem uma frequência basal mais baixa. Viu no reloginho dele, estava fazendo a corrida ali perto do hospital, viu no reloginho dele que a frequência dele estava 36. Aí ele passou lá, falou, tem um cardio lá, tem um cara lá, um plantonista bom lá, vou passar lá para ver. Pô, esse cara aí totalmente assintomático, tranquilo, né? Esse cara é o que a diretriz nos tranquiliza em falar assim, ó, você vai, faz um eletro, vê o ritmo que tá ali e tal. Esse cara tem mais tranquilidade, orienta pelo menos, né? Procura um cardio, procura um arritmologista, vai ver se é só isso mesmo, mas a princípio, como você está estável, tá tudo ok. Isso que eu falo que tem que ter bom senso. Agora uma vozinha, uma senhorinha chega lá BAVtada, tá lá em BAVT, frequência de 35, e às vezes até frequências menores que isso, tá? Ela sobe para uma UTI. É uma dúvida, Alvo, que eu tenho assim, ó, que as pessoas pedem pra gente. Eu vou te falar, eu não vou falar diariamente, que eu vou estar forçando a barra, mas semanalmente eu não estaria forçando não, viu, Alvo? Imagino. Eu passo visita aqui numa das unidades aqui no São Luís, em duas unidades do São Luís, e lá vira e mexe plantonista, e o cara bom às vezes pede avaliação, até porque ele quer ter o respaldo em relação a isso. E qual que é a nossa conduta assim? Ela está estável. Primeiro de tudo, se ela está estável, eu tenho que saber, eu tenho que ter um conceito na minha cabeça. Eu tenho um pouquinho de tempo para pensar. Para pensar no quê? O que gerou esse BAVT? Qual que é a idade dessa paciente? Será que ela já tinha um holter prévio, que ela estava fazendo uns BAVT intermitente e agora encaixou de vez um? Entendeu? Eu tenho tempo para isso. Como que estão os eletrólitos desse paciente? Ela chegou a ter dor no peito? Ela é coronariopata? Ela já teve... não, aí você vê um CAT lá dela com a CD totalmente obstruída. Fechado. Opa, AVT com CD obstruída, né? Por quê? Eu falo com um paciente desse, ele não é um paciente estável, aliás, ele não é um paciente instável, mas ele é um paciente potencialmente instável. Ele tem um potencial de instabilizar ali a qualquer momento. É igual aquele cara que chega lá, vamos só ver o outro contrário, que às vezes fica melhor até para o público tentar enxergar as outras extremidades e linkar com essa. O cara que chega com uma TV estável, está com 240 de frequência.
Agora mudou, tem umas peculiaridades lá a mais que a gente faz na TV estável, mas eu tenho tempo para pensar. Uhum. Eu tenho tempo, ele está estável, mas ele não está estável. Eu vou ali, vou tomar meu café. Ah, não, chegou meu almoço, Álvaro. Eu vou ali comer meu almoço. Daqui 1 hora eu volto aqui para tocar a parada cardíaca desse cara. Então, ele está estável naquele momento, pessoal. Essa senhora que o Álvaro colocou, ela está estável naquele momento. Só que eles têm um risco muito alto de deterioração clínica. E outra, o conceito de instabilidade muitas vezes é difícil de dar, tá? Porque a gente vincula muito estabilidade, Álvaro. A gente que eu digo assim, profissional da área da saúde, com uma pressão que está baixa, uma hipotensão, com a própria frequência cardíaca, com um paciente que está assintomático. Mas, gente, existem outros tipos de instabilidades também. Por exemplo, essa paciente ela está com BAVT, só que ela não urina desde ontem. E até ontem a função renal dela era normal. Hoje ela está em BAVT e está praticamente anúrica. Uma instabilidade, a princípio, renal. Outro tipo de instabilidade que é difícil de a gente ver, instabilidade metabólica. A glicemia está oscilando demais, a tireoide está oscilando demais, de repente é isso que precisa controlar para controlar essa BRAD, no seu caso, o BAVT. Então a gente tem que ser muito cauteloso em avaliar as causas reversíveis. Mas é lógico que eu não vou avaliar e sair correndo e falar, o paciente pode ficar aí, amanhã eu passo aí para ver o que a gente faz. Não, não é isso. A gente tem que resolver naquela hora. O PAVT, tem até uma pergunta para a prova de residência, até parecida com essa que o Álvaro comentou aí, que é o seguinte: o que preocupa mais a gente? Um paciente com BAVT que está estável, prestem atenção na pergunta, hein, pessoal, quando estiverem vendo essa live. Um paciente com BAVT ali, frequência cardíaca de 35, naquele momento ele está estável, ou um paciente com BAV segundo grau MOPS 2, ou um BAV 2:1, e cuidado para não confundir BAV 2:1 com BAV de segundo grau MOPS 1, hein? É a diferença entre o marcapasso ou não por marcapasso, toma cuidado. Com uma mesma frequência de 35 e também estável. Gente, cai isso numa prova, 90% das pessoas que foram as que não assistiram essa nossa live vão errar, as que assistiram vão acertar. Gente, o BAVT já é o grau máximo de bloqueio. Não tem como ele piorar mais do que aquilo que ele está em relação ao bloqueio, estou falando. Bloqueio. Tá? Ele pode estabilizar sim, e até vai, porque o débito está baixo, a urina está sem diurese, tem muitas outras coisas que a gente vai ver. Só que em relação ao grau de bloqueio, esse que está em BAV 2:1 ou segundo grau MOPS 2, ele pode ainda, com a mesma frequência que estava, de 35, cair para 20 e fazer um BAVT. Aí, a hora que ele cair para 20, meu amigo, aí a coisa complica. Aí eu costumo falar que é pré-parada, ou seja, vocês têm que estar preparados para uma situação dessa. Um cara desse, se você demorar para agir, ele vai instabilizar. Então, a peguinha de prova, BAVT é pior. Bom, que a gente tem assim, o feeling de já imaginar que o BAVT é pior. Mas cuidado que num cenário desse, um BAV de segundo grau MOPS 2 ou um BAV 2:1, com uma frequência de 35, pode ser bem pior. Ainda dá para piorar, né? Esse cara pode piorar e a frequência dele cair para 20. O cara que está com BAVT ali, frequência de 35, ele já está no grau máximo de bloqueio. Mas é claro, com o tempo, ele vai sentir o baque daquilo. Em quanto tempo isso vai acontecer? Se ele vai demorar 1 hora para estabilizar, se ele vai demorar 2 horas, se vai estabilizar amanhã, essa garantia, diretriz nenhuma dá pra gente. É igual o cara da TAC. Ah, tá TAC, tá estável? Corre a mildarona ali, enquanto eu vou almoçar, chegou minha pizza. Não, você vai ficar do lado desse paciente. A frequência cardíaca 240, ele está estável porque às vezes a frequência começou naquele momento. Só que se ele tiver com uma TV com uma frequência alta dessa, a qualquer momento ele vai instabilizar e você vai precisar cardioverter, aí não é mais droga que faz. Aí esquece a manobra vagal, que agora a diretriz deixa a gente fazer. Esquece a adenosina, que também pode fazer na QRS largo, segundo a nova diretriz. Esquece a mildarona. TV instável é igual a choque. Tá? Nesse caso,
cardioversão elétrica. É. Então foi muito bom ter aberto porque dá margens mesmo a uma discussão bem enriquecedora. Aí tem a rotina de cada equipe, né? Tem o que as diretrizes pontuam, que é mais ou menos isso que eu coloquei para gente. E sempre lembrar de afastar as causas reversíveis. Por exemplo, o cara está lá com potássio de 8. Claro. Pô, vamos fazer medidas para esse potássio, vamos dialisar esse cara. Tá? Ah, mas eu estou inseguro, ele tá PAVT, ele vai estabilizar, ele está anúrico desde ontem. Passa um marca-passo transvenoso. Passa, porque ele não está só BAVetado, ele já está tendo complicações, ele já está tendo uma instabilidade. Hipoperfusão, né? Ele está hipoperfundido, ele já está tendo uma instabilidade renal, o débito está baixo, está causando uma hipoperfusão geral. Passa o transvenoso, melhora essa brade dele, tá? E aí sim, para ver se eu vou fazer o definitivo, que aí eu vou bater em cima fortemente das causas reversíveis. Porque eu fiz lá a hipercalemia, fiz a diálise, que aí já cai até no contexto da síndrome de Brecht, né? Paciente com insuficiência renal, fiz a diálise, tratei a hipercalemia, reverti esse choque que ele estava, aí a frequência dele volta a normalizar. Eu vou deixar esse cara internado ainda pelo menos 48, 72 horas. Várias vezes durante o dia a gente tem essa conduta, até conversa com o plantonista, eu deixo meu WhatsApp lá pro cara. Olha só, testa o marca-passo dele, desliga, eu vou lá e mostro para ele se ele não sabe fazer. Desliga o marca-passo dele de manhã, à tarde, à noite se você conseguir também, vou te agradecer muito. Desliga sim e vê como foi a reação. E registra o traçado lá no monitor ou em eletro e manda pra gente. Por quê? Tá, realmente, o cara reverteu 2, 3 dias revertido, saca esse marca-passo e vai seguir a vida. Não tem indicação do definitivo. Por quê? Porque não era uma doença primária do sistema de condução. Agora, um vô já infartado, 90 anos de idade, né? Aí tem, por isso que eu falei que tem que ser muito individualizado. Esse cara ele tem chance de ter duas coisas sobrepostas. Ele já tem um sistema de condução ali capenga, que a gente brinca, que é aquele sistema que está querendo bloquear o tempo todo. Isso a gente vê muito em bloqueio de ramo alternante, Álvaro. Você vê esse cara, você faz uns eletros dele, às vezes ele está em BRD, e em algumas situações ele está em BRE, e em muitas situações você vê ali BRD com BRE no mesmo eletro. Esse cara está com o sistema, uma hora ele vai fazer um BAVT, se bloquear o lado direito e o esquerdo, entendeu? Ele já está com o sistema de condução capenga. A hipercalemia só foi um gatilhozinho a mais. Gatilho para... Aquele gatilhozinho a mais. Aí um cara desse é marca-passo definitivo. Entendi. Aí não tem como. Mas sempre individualizar a conduta. Assim, sensacional sua pergunta, porque isso aí é o dia a dia do arritmologista, cara. A gente vê semanalmente, eu acho que eu devo ver 1, 2 pacientes em situações parecidas com essa. Interessante, cara. Mas quando você pega o eletro, assim, Bruno, o paciente está estável. Que características que você fica com medo? Você falou aí, né? BAV 2:1 que pode piorar ainda. Mas num BAVT, que características que você olha e fala assim, cara, isso aqui é mais maligno, isso aqui é pouco menos. Que você traria de dicas nesse cenário? Essa análise é muito comum a gente fazer, e se tiver eletros prévios dele, melhor ainda. Porque a gente vê isso que a gente brinca ali, ó, o sistema de condução vinha capengando, agora BAVetou. Aí você olha aquele holter dele, caraca, ele tinha um holter, ele tinha uns BAVTs, mas olha como que a BAVT está agora. Uma das características é a largura do QRS. BAVT, cara, QRS largo e com frequências abaixo de 35 é do mal. É do mal mesmo. Esse cara aí, mas ele está estável. Meu, passa o transvenoso, resolve a vida desse cara, pesquisa assim, faz tudo isso, essa dinâmica que a gente fez. Mas garante passa o marca-passo transvenoso. Então, cara, eu peguei um eletro. A frequência cardíaca do cara está 25. QRS escape baixo, está vindo lá embaixo do 9. QRS mais largo e mais baixo são os piores bloqueios. É aquele que a atropina não resolve, ó. É aquele que a atropina pode até piorar o grau de bloqueio dele. Isso aí, a gente acaba não falando lá no curso, né, para não confundir a cabeça da galera, mas tem gente que às vezes pergunta isso.
Então, cara, esse cara, eu já escrevo ali, eu saio do leito dele, eu já converso com o plantonista e falo do marca-passo transvenoso. E falo, você quer saber? Vozinho de 90 anos, já com o sistema capenga, já fazendo uns BAV prévios aí em routers prévios, ou tem um eletro dele lá que eu já vejo o sistema de condução tá ruim, e, cara, esse cara aí vai para o definitivo. Às vezes a gente só meio que já passa para dar uma segurada, porque a gente tem a questão burocrática também, que é de pedir para o convênio liberar para a gente fazer. Claro. Se for no SUS, questão da demanda da fila ali, para a gente conseguir encaixar esse paciente, fazer ele virar uma Boa. prioridade nossa ali na fila da passagem de marca-passo, né? É. Então, essa característica é muito importante a gente avaliar, porque senão esse cara, ele vai morrer. E É. outra, conceito de instabilidade também é difícil nesse cenário, às vezes avaliar, Álvaro, por quê? O cara vai estar deitado no leito, ele vai estar na maca. É. Sabe uma pergunta que eu faço para o plantonista? Então, vem cá. Lógico que não na frente do paciente. Claro. Eu falo, você está vendo ele ali quietinho, você me falou que ele está estável. Frequência de 30, QRS largo. Você acha que se eu pôr esse paciente para andar nesse corredor até o fim do corredor e voltar aqui, você acha que ele não vai ter dispneia? É. Você acha que ele não pode ter uma dor torácica? Você acha que ele não pode ter alguma manifestação lá, que a gente até fala lá, o mnemônio dos Ds da instabilidade, dispneia, dor torácica, ele não pode ter uma síncope no meio do caminho, um desmaio ali no meio do caminho? E, cara, esse cara tá assintomático, às vezes, porque ele tá quietinho no leito. E se vira uma frequência cardíaca de 30, sabe o que vai estar escrito na evolução do intensivista, do diarista, do arritmologista? Até o arritmologista escreve essas coisas. Repouso absoluto no leito, cara. Ninguém vai deixar esse cara sair dali. Por isso que ele tá. Eu costumo brincar assim, falo que às vezes esse cara é o falso assintomático. Ele tá assintomático, ele tá ali deitadão, com o leito. O leito erguido ali, às vezes vendo uma TV, dependendo de onde ele está, mexendo no celularzinho, dependendo de onde ele está. Mas põe esse cara para andar, para você ver a estabilidade que ele vai estar. Entendeu? Então a gente tem que ter esse feeling com um paciente desse. Que estar deitado na maca do pronto-socorro, às vezes só de transferir esse cara para a maca da UTI, para o leito de UTI, esse cara já dá uma estabilizada, ele fica pálido, cianose peribucal, extremidades frias, diurese, o cara já não urina desde lá do PS. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Os Ds da instabilidade lá, como eu já comentei, eu vou só dar uma reforçada. Gente, esses Ds são só para assim, para guiar um pouco. Para guiar você, para você ter um parâmetro objetivo. Esse cara está com dor torácica de origem anginosa, tem uma dispneia, ele tem uma diminuição da pressão arterial, está hipotenso, ele tem uma diminuição do nível de consciência. Você perguntou pro cara onde ele está? Você perguntou pro cara quem que é aquele familiar dele que está ali? Já teve vezes, gente, que o paciente falou para mim que estava em casa e que a cadeira era a mulher dele que tinha falecido há 5 anos atrás. E minha mulher está ali, doutor, e apontou. Falou assim, minha mulher está ali, ó, e apontou para a cadeira. Delíriozão já. Delíriozão bruto, o cara já estava com o nível de consciência lá no beleléu e acabou de internar. E consideraram que ele estava estável. Mas será que a anamnese foi bem feita? O exame físico foi bem feito? E o próprio desmaio, né? Assim que é o outro D aí. Mas você tem que ver muitas outras coisas. Tempo de enchimento capilar, extremidade se está fria ou não, a diurese do cara, se ele tem uma diurese satisfatória ou não, essa oscilação metabólica que ele pode ter lá de função tiroidiana, a própria glicemia. Gente, isso é um sinal de instabilidade metabólica. O cara está lá com uma glicemia de 40, você nem repôs, às vezes você colocou lá 3 ampolas, ele fez 600 de glicemia. Daí a pouco ele está se alimentando, mas caiu para 40 de novo. Pô, tem coisa errada aí. Por isso que é o feeling, né? Que a gente tem que sentir. E quanto mais a gente trabalha com isso, né, Álvaro? E, gente, pessoas experientes comem bola nisso, às vezes, tá? Então, é uma live que se eu fosse vocês, eu assistiria mais de uma vez para pegar aqui. Quando for assistir, pegar tudo, né? Anota essas dicas aí que eu e o Álvaro estamos dando, que são muito importantes. Boa, mestre. Então, acho que, cara, desse cenário da estabilidade, acho que essas são sempre as dúvidas que a gente tem. E acho que uma coisa também que acho que pesa bastante, eu já vi 2 escolas, né? Gente que assim, BAVT tem que passar,
transvenoso e pronto. Como já uma outra escola do tipo, cara, vamos observar, ficar de olho, obviamente, e se qualquer critério de instabilidade a gente passa, eu acho que esse cenário ele vai melhor, principalmente quando você está num contexto de SUS, que vai demorar para alguém conseguir passar um definitivo, e você evitar uma infecção, por exemplo, entendeu? Esse contexto, por mais, cara, é difícil, né? O particular, ele tem mais pessoas ali, a relação de quantidade de técnicos, enfermeiro por leito é menor, o cuidado acaba sendo um pouco melhor, então, assim, a gente tem que tomar cuidado, isso tem que entrar também no nosso peso de decisão no momento ali, sabe? Às vezes você segurar, conseguir outro ajuste que melhore a perfusão do paciente, eventualmente pode ser melhor do que você invadir, né? Dependendo do lugar que você está daquele cenário, né? Não sei qual que é a sua opinião com relação a isso aí, Bruno. Não, totalmente concordante, Álvaro, e foi bom você ter levantado esse assunto, porque entra até naquela história que eu falei, gente. Uma coisa é o consenso, outra coisa é o bom senso, né? O consenso que eu sempre falo para os alunos. E o bom senso, por quê? Aí é o que o Álvaro falou, mais um exemplo disso. Quando que você vai conseguir um eletrofisiologista ou um marcapacista ir lá passar o definitivo para esse cara, se ele está lá no SUS? O cara vai vir daqui 10 dias? Você vai deixar esse cara 10 dias em BAVT? Entendeu? Então, meu amigo, passe, vê a característica do bloqueio, que nem eu comentei, dei algumas dicas aí, passe e deixe esse cara lá, melhore esse débito cardíaco desse paciente até chegar o definitivo, até ele for passar de fato o definitivo. Não tem que esperar não, tá? Agora, o que nem acontece, Álvaro, e eu trabalho em 2 perfis de hospitais, Álvaro, tanto particular como no SUS, então eu acabo me deparando com esses 2 cenários. Muitas vezes ali no particular, assim que a gente é acionado, no máximo 1, 2 dias, o cara já vai estar com o definitivo. E se ele estiver estável, dependendo dessa estabilidade aí, né? Esse conceito tem que ser muito bem detalhado, conversado com o paciente. Já teve vezes que de eu conversar com o paciente, ele falar, doutor, depois que eu sentei na maca lá do pronto-socorro, eu fiquei bem, não senti mais nada não. Mas da hora que eu desci do carro até me pegarem com uma cadeira de roda lá no PS, doutor, uma falta de ar, uma dor no peito que eu achei que ia morrer. Aí depois que esse cara deitou ali, pronto, aí acabou o problema dele naquele momento, porque ele está restritão no leito, foi o exemplo que eu dei, né? Mas você viu que o pouquinho de esforço que ele fez para sair do carro e ir até ali no PS, ou sair da ambulância, ambulância geralmente ele vai estar de maca, mas se for uma ambulância menor, ele descer e ir até ali, ele teve sintomas, então isso aí tem que ser levado em consideração. E com certeza o local que você está trabalhando e os recursos que você tem, né? Naquele local. Se você não tem um ritmologista para ali passar o definitivo, você acaba que já garante, faz o provisório com o transvenoso. Tá? Inclusive a própria American Heart trouxe esse item para a gente, né? Só que colocou nas BRAD instáveis. Só que é muito mais fácil você passar num cara que naquele momento ali, vamos colocar entre aspas, está estável, do que passar naquele cenário ali, o cara quase parando. Aí chega, começou a fazer umas pausas nervosas, umas assistolias lá, aí você tem que passar no contexto de urgência, aí você acaba passando rápido e traz complicação maior para ele. Então, se você sabe que vai demorar um pouquinho para o definitivo ser instalado, mesmo que você já saiba que tem indicação, garanta esse marca-passo transvenoso logo para esse paciente. Não espere o paciente afundar, rebaixar mais, para você tentar passar um marca-passo. Ah, mas eu tenho que justificar lá, porque depois tem a justificativa, por que eu passei o transvenoso, se está escrito em todas as evoluções aqui que ele está estável. Escreve lá, instabilidade metabólica, alteração do nível de consciência. Você foi conversar com o cara, você viu que ele estava meio rebaixado. Sei lá, quer dar alguma instabilidade, né? Ele mencionou lá, quando for descer do carro até sentar no pronto-socorro, na cadeira lá, ele teve dor torácica e dispneia. Agora ele não está tendo porque ele está restrito ao leito. Então isso aí tem como a gente anotar isso aí sim, porque a gente sabe que o fator burocrático também é uma encheção de saco isso aí, né? Mas
tem como sim a gente fazer, porque um paciente desse, se ele está estável de fato agora, ele vai instabilizar, vocês tenham certeza Ele disso. pode. É. Em algum momento ele pode instabilizar. E você não vai esperar ele para passar num contexto aí de uma correria, numa parada. Geralmente é 3, 4 da manhã que isso acontece, tá? É. Mas, Exatamente. mas Cara, bem, aí bem, passar, bem eu grave. já tive esse cenário de passar um paciente parando barra em PCR, assim. E é um cenário que você massageia, o paciente acorda, né? Porque você gera débito. E aí fica aquele. É um difícil contexto, né? Porque aí você para a massagem, se não tá com marca-passo lá, barra. Se ele tá em pausa mesmo, enfim, por esse cenário. É lógico, você vai seguir o protocolo da CLS, mas você vê o paciente com o olhão aberto e você comprimindo o peito e, cara, tenso. Tá? Ô, Bruno, Exatamente. agora deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se qual que é a sua opinião, mas já vi algumas vezes. Cara, já vi pessoas utilizarem dobutamina, né? Que é taquicardizante, assim, em teoria é um beta-agonista. Cara, o que você acha disso? A diretriz não fala de dobuta, né? Ela fala de dopa e epinefrina, na verdade fala agora mais até de priorizar o marca-passo. Priorizar o marca-passo, exato. Cara, é uma pergunta que às vezes muita gente faz assim no dia a dia, porque depende do serviço que você tá. Por exemplo, lá no Dante eles usam muita dopamina. Uhum. Né? Eles seguem muito rigorosamente a dopa. A dopa tem a questão lá do efeito, né? Do dopamina, o efeito beta, o efeito dopaminérgico, o beta-adrenérgico e o alfa, a depender da dose que você vai dar. Uhum. E tá certo, tá correto, é o que a diretriz pontua pra gente. A dobutamina, lá no INCOR, por exemplo, todos os pacientes lá, cara, que instabilizam por BRAD ganham dobutamina. Interessante. Eu vou falar pra você, inclusive, Álvaro, eu fiz uma live, eu fiz um videocast esses dias, não sei se você chegou a ver, com o pessoal lá do AFIA, do AFIA Papers, lá o Cardio Papers, e nós falamos sobre as atualizações do ACLS 2025. E aí teve uma hora que no meio da live ele parou e perguntou isso. Falou, eu vou sair um pouquinho da diretriz e vou te perguntar assim, como a RIT, o que você tem feito, que no INCOR eles têm essa conduta mesmo, do butamina. Cara, eu acho particularmente assim, que eu sou muito favorável ao uso do Dobuta, tá? Ainda mais depende muito do cenário, o local que você está trabalhando. Lá, por exemplo, no INCOR, tem muitos pacientes com insuficiência cardíaca, tem muitos pacientes, às vezes, tem pacientes na fila do transplante, aí justifica mais ainda, mas tem paciente ali que você já sabe que tem disfunção, tem um paciente que você já sabe que é grave, ele está ali a primeira vez, mas você já viu o histórico dele, que a coisa é ruim, ele já tem disfunção, que seria a indicação maior aí da dobuta, e tem a disfunção aguda também, por exemplo, até a sepse pode fazer, da disfunção miocárdica aguda da sepse, né? Um choque, o miocárdio fica atordoado, ele vai perder a força, a gente fala força para explicar, né? Mas perder a fração de ejeção ali naquele momento, e a dobuta tem um efeito beta-1 adrenérgico muito bom. Então você consegue, ao mesmo tempo que você está dando inotropismo para ele, né, de melhorar aquela força, aquela fração de ejeção que ele perdeu agudamente ali por uma disfunção pela sepse, pelo um TEP, por exemplo, quando ele faz aquele efeito behind reverso lá, que comprimiu o VE ali, o VE tá disfuncional, o problema é no VD, tá, mas o VD já tá lá comprometendo o Tá VE. ruim também. E de repente esse cara começou a ficar bradicárdico. Então você vê assim, alguns cenários no síndrome coronariana aguda. Então, dependendo do perfil de pacientes que você trabalha, lá, por exemplo, eles têm muitos pacientes com insuficiência cardíaca e eles usam muito dobuta. Inclusive, né, eu trabalhei 1 ano e meio lá na UTI coronária lá do INCOR, saí recentemente de lá, mas dobutamina, minha opinião é que é muito válida e por mim eu até achei de verdade que iria entrar nessa nova diretriz da American Heart, tipo assim, pelo menos aquele considerar dobutamina, talvez o que eles fazem com a adenosina lá nas TAC, colocar assim, considerar dobutamina,
Porque, cara, a minha prática com a Dobuta é muito boa. Eu vejo os pacientes de fato melhorando. Tanto a questão da fração de ejeção, melhorando assim, melhorando a perfusão, os critérios, né, clínicos ali, Claro. laboratoriais. Aí o cara diminui lactato, aí o cara Aumenta a frequência. aumenta a frequência, melhora a saturação venosa lá de central de O2. Aí você vê que o cara melhorou. E o que você fez até aquele momento? Deu Dobuta, Uhum. entendeu? Então a diretriz, aí vai de novo, consenso versus bom senso. Agora não tem nenhum lugar que fala, não, é classe 3 usar Dobuta para Brad. Então por isso que muita gente usa, entendeu? É. Porque Eu não sei, tem trial grande com não isso? tem, Não tem, né, Bruno? não É isso tem. que é. Eu Isso já pesquisei uma vez e. não tem, ó, até semana passada, retrasado, eu acho, eu estava dando curso de OCLS lá no CEPAC, inclusive um aluno perguntou isso, cara. Uhum. Perguntou, doutor, no meu serviço, todas as Brad lá Do Eu falei, Buta. é do Buta. Eu falei, mas onde você trabalha? Ah, é um serviço lá especializado de cardio, que trabalha também com transplante cardíaco. Eu falei, cara, é lá em. Esqueci o nome do lugar agora. Eu falei, cara, o cara que trabalha com transplante é do Buta. É. O cara, quando tem disfunção aguda, é do Buta. O cara que você já conhece, para perfil de pacientes graves, tem muitos pacientes com IC, eles vão usar do Buta. E não é errado usar. Não está na diretriz como uma recomendação, mas também não está que é classe 3. Você não vai encontrar Uhum. nenhuma diretriz falando, ó, é proibido usar Dobuta. Por isso que a gente acaba usando, que aí vem naquela opinião dos especialistas. E aí depois que eu respondi isso pro cara, eu fui pesquisar, né? Falei, bom, sempre a gente tá de olho nisso. E realmente não tem, cara, trials, tem um ou outro, assim, relatinho de caso que o cara na UTI dele, ele faz aquilo lá e dá certo. Então ele continua fazendo, mas é coisa pequena. Coisa pequena. Ou juntou uma UTI com outra, poucas UTIs ali, um N pequeno de pacientes, que eles usam muito Dobuta nas BRAD instáveis e na maioria das vezes dá certo. Tá? Então, assim, não tem, mas a gente extrapola um pouquinho e acaba indo para Dobuta. Eu Boa. já, mesmo né, sendo instrutor tudo, eu já, na live aqui eu posso falar, não posso falar lá dando a aula. Eu já usei, já usei várias vezes a dobutamina, tá? É, E ter uma experiência muito boa com ela. Mas para beleza. provas, para quem está assistindo, que às vezes vai fazer uma prova, e para diretriz, gente, prioriza o marca-passo, mas você tem como opção de drogas epinefrina ou Dopamina. dopamina, tá? Não está indo em diretriz, eu achei que viria nessa. Talvez, quem sabe, não venha alguma por aí. Então, É tem que estar de olho. pra rolar, acho que trials aí sobre isso, né, cara? Tinha que Enfim, ter, vamos tinha que ver. ter. É. Ia ser bacana. E, bom, acho que um último cenário que queria trazer, que a gente já, puta, tanta coisa que vai aparecendo, né, cara? E, na verdade, se fosse pegar desde o começo, comecei a conversar com o Brunão aqui, tinha dado quase 4 horas já. A gente começou essa live bem antes aqui, trocando várias experiências. Bem legal. A gente Mas precisa fazer mais dessa, hein, precisa Al? Vamos fazer pensar num mais. outro tema aí depois. Boa. Mas imagina o cenário, dois cenários, né? Mas aí mais no cenário de intercorrências com marca-passo já instalado. Então, o primeiro cenário, um paciente que está com transvenoso. Ele já está com transvenoso, tá conduzindo bem e tal, tá dependente do transvenoso. E ele evolui lá com um taquicardia de QRS largo no monitor, parece uma TV, enfim, às vezes até torsades. Precisa puxar o carrinho e chocar esse paciente ou tem alguma coisa ali com marca-passo que eu consigo fazer para tentar reverter? E Não, pode o ir. segundo cenário, paciente com marca-passo definitivo que interna na UTI ali com uma outra intercorrência, sem ser, né, cardiológica, às vezes um choque séptico. Tem que pensar em alguma coisa, quais são os detalhes que eu tenho que ficar de olho? O que você faria nesses dois cenários? O que dá para fazer? Muito boas colocações, Álvaro, e muito mais comum do que as pessoas imaginam isso. Uhum, Começando aí pela questão do paciente que chegou séptico, começar de trás para frente. Chegou um isso. paciente lá com choque séptico, gente, o que ele tem que ter ali para melhorar esse choque séptico? Tem que ter as condutas lá. Você já entrou lá com antibiótico,
Você olha eu dando agora uma de clínico, Paulo. Você já entrou lá, já coletou cultura, já está com antibiótico direcionado já para aquela cultura, por exemplo. Já está fazendo lá a hidratação, repondo o volume para ele que precisa lá no cenário do choque. Ele já está com uma droga vasoativa, a noradrenalina, por exemplo, e o cara não melhora. Por que o cara não melhora? Porque muita gente esqueceu que ele tem um aparelhinho aqui embaixo do subcutâneo, que é o marca-passo. E o marca-passo, gente, para quem não sabe, a gente consegue programar para ele a frequência mínima e a frequência máxima, que é através de um procedimento chamado telemetria. A gente pega um programador, tipo uma maleta, coloca um ímã aqui em cima do marca-passo do paciente e vai fazendo a programação lá. Então vamos supor que chegou esse paciente aí do Álvaro, para o choque que ele estava, gente, ele ia precisar de uma frequência ali, um ataque reativa ali, de base, em torno de 130, 140. Mas você viu que esse homem não passa de 90 a 100. De 90 a 100. Então, o que está instabilizando ele? Já está tudo certo. Ó. Já está com nora, já foi feito volume, já está com antibiótico escalonado para a cultura. O que está faltando? Ele precisa deixar o coração dele reagir a essa sepse, esse quadro todo. Se você está programado para isso, tem que chamar o arritmologista lá. Ó, aumenta a frequência desse cara para 140, para a margem de 140 a 150, que é um ataque cardíaco, é igual aquele ataque sinusal que você faz em resposta a uma febre, em resposta a um quadro séptico, dor, entendeu? O cara tá ali, o coração dele tá querendo reagir, só que você não tá deixando. Aliás, o marca-passo, porque agora, depois disso aqui, você vai deixar. Faz a telemetria, em 2 minutinhos, gente, a gente ajusta lá, coloca a frequência dele mais permissiva, tenta 140 ali, por exemplo, para deixar essa resposta reativa ali, esse ataque reacional. Beleza, melhorou o quadro da sepse, está melhorando, os exames melhoraram, clinicamente está melhor, tudo. Você vai ver que a melhora é rápida, inclusive, quando você deixa esse paciente ali fazer uma frequência maior, que seria o, entre aspas, fisiológico para ele naquele momento. O coração dele era responder a todo esse contexto inflamatório, infeccioso que ele tá passando. Aí, quando você começar a melhorar, aí chama o ritmologista lá de novo. Você vê que ele não está fazendo mais frequências altas, ele está lá 60, 70 de frequência. Ele já saiu do quadro de sepse, do choque séptico lá. Aí a gente vai lá e reprograma e põe a frequência basal dele lá. Entendeu? Boa. Ou tem uma outra forma também. A gente tem um modo, a gente chama modo R. Ativar o modo R do marca-passo é deixar a frequência cardíaca dele subir enquanto ele tiver demanda para isso. É aquele vozinho que precisou de marca-passo, só que ele é corredor. Só que quando ele for correr, se chegar até 100, 110, ele vai cair. Vai dar conta. Não vai dar conta. Vai cansar, vai se encopar, vai ter algum problema. Então, o que a gente faz? Senhorzinho, corre, o senhor faz alguma atividade física? Doutor, eu corro 3 vezes por semana. Você vai lá, deixa programado para 100, 110, por exemplo, e ativa o modo R. É uma outra coisa. Só que toda vez que esse vozinho precisar de uma demanda maior, esse modo R vai permitir com que ele chegue nessa frequência maior. Se o do vozinho daí seu no cenário da UTI não está aumentando, muito provavelmente o modo R dele não está ligado. Ah, mas então por que não deixa? Às vezes passa essa dúvida, né? Se existe isso, então por que não deixa ligado para todo mundo? Bateria, gente. O modo R ele come muito mais bateria. Tá? Às vezes o cara ia trocar o marca-passo com 10 anos, ele vai ter que trocar com 6, 7 anos. Mas é uma alternativa dele, ele quer fazer os exercícios dele, ele deve fazer os exercícios dele, se ele pode fazer os exercícios, faz. Agora, na UTI, a gente pode, por exemplo, aumentar esse modo R. Tá? Legal. Aliás, ativar esse modo R ou aumentar a frequência cardíaca permissiva dele lá com 140, pelo menos. Legal. Boa. Ah, e teve a outra pergunta foi... Da TV com o paciente com transvenoso. Perfeito. Isso aí também é uma dúvida muito frequente aí nas terapias intensivas, na emergência. Chega um paciente com marca-passo lá. Ele está com marca-passo, você passou o transvenoso. De repente, ele evoluiu com uma TV, uma frequência de 240.
Qual que é a vontade que dá para fazer? O que, que a impulsividade nos leva a fazer? Pega o carrinho, pega as pás e Show. choque. Você já está com o marca-passo alojado no paciente. O que, que você vai fazer, gente? Existe um tal do método BURST. O método BURST é quando você vai dar um choque para reverter aquela situação, tá? Ou você vai fazer o quê? Você vai jogar o marca-passo numa frequência maior do que a frequência do cara. Por exemplo, ele está com uma frequência de 180. O nosso coração, quando a gente vai estudar a fisiologia cardíaca, quem lembra aí do Guyton, dos livros lá de fisiologia, tem um mecanismo de overdrive suppression, ou seja, quem tem frequências maiores que domina a jogada. Então, se o cara teve uma frequência de 180, ele está lá em uma TV com frequência de 180, eu vou lá e jogo a frequência do marca-passo para 200, o marca-passo assume o comando. Aí, o que eu vou fazendo? Eu vou testar. Será que ele assumiu o comando mesmo? Bom, aqui parece que assumiu. Tá todas as espiculinhas ali. Aí eu vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo. Cheguei lá na frequência que estava antes. 70, 80. Tá lá as espículas de marca-passo capturando o QRS. Acabou o ataque à arritmia dele. O marca-passo assumiu o comando. Você vai você voltando. voltou para o ritmo de marca-passo. Vai voltando aos poucos, que às vezes ele pode voltar a fazer ataque, tá? Mas são mecanismos que dá para fazer. Tanto o burst, né? Você consegue jogar essa frequência mais alta e dominar a situação. Isso chama na fisiologia de overdrive suppression, ou seja, quem tem frequência maior no coração que domina a parada elétrica e o sistema elétrico. Aí vai abaixando e sentindo 60, 70, acabou. É isso que a gente faz, entendeu? Na prática de um paciente que está com o marca-passo transvenoso. Se ele tiver com as pás do marca-passo transcutâneo, foi o que a gente comentou agora há pouco, aí sim você não precisa tirar, desconectar e pôr as pás, você vai usar os próprios adesivos lá do marca-passo, carregar o choque e fazer a cardioversão ou a desfibrilação lá. Boa. Mas bom, legal, é muito comum essa. E é só uma ressalva aí para a gente terminar. Às vezes eu já vi também, às vezes o pessoal passar um transvenoso por achar que o paciente não está fazendo uma frequência compensatória para o nível de choque. Só que às vezes, cara, tem que tomar muito cuidado nesse cenário, né? Que esse paciente, às vezes, ele tá com uma BRAD relativa, que às vezes ele ainda tem uma onda P, ele tá numa frequência 50, que não seria uma BRAD sinusal, mas ele ainda tem um ritmo sinusal, ou no máximo um BAV de primeiro ali, com o PR um pouco alargado. E nessa de você passar o transvenoso, o que você perde? A sístole atrial. E, cara, eu já vi muitas vezes você querer, né, subir muito esse número para 100, 120, você perde a dissociação atrioventricular, perde o débito atrial também, colocando o marca-passo, e às vezes ele até piora, você começa a subir droga vasoativa loucamente. Então, o cenário do paciente que já tem, né, aquele já é dissociado, né, ótimo, a gente sobe a frequência em Brasil, mas cuidado com essa tentativa, às vezes, de querer normalizar e otimizar tudo, porque você pode, né, principalmente nesse contexto que ele ainda tem uma onda P ali, alguma coisa, uma sístole atrial, você vai evoluir com essa dissociação e seu paciente pode piorar, né, Bruno? Perfeito. Isso aí, inclusive, a gente vê, Álvaro, e esses cuidados são fundamentais quando você está diante de um paciente desse. Às vezes é aquela resposta que ele precisa para aquele momento, tá? Se for um cara que já tem um sistema de condução meio capenga, às vezes não vai responder na frequência que você queria que ele estivesse, mas você vai analisando parâmetros clínicos, parâmetros laboratoriais e vai vendo. Se está indo tudo bem, não é porque ele não está com uma frequência de 120, que está com uma frequência de 90, mas se o basal dele era já 40, 50, não sei, ele está numa frequência superior, entendeu? Aí você passa o marca-passo, além de tudo isso que o Álvaro falou, mas perder o débito atrial é tranquilo nada, gente. Quando você perde a contração atrial ali, o átrio ele responde por até 30% do nosso débito. É muita coisa, principalmente com um paciente que está ali
internado num quadro séptico, precisando ali de demanda cardíaca, você perder 30% do débito ali, porque você colocou um marca-passo ali no ventrículo. Outra coisa, eu não ouvi assim direito se o Álvaro comentou dessa parte, o marca-passo ele vai ali no VD. É, Quando ele gruda ali no VD, sabe o que acontece? Ele causa uma dissincronia VD-VE. E essa dissincronia pode piorar o quadro pode piorar ainda o débito. Tanto que uma das indicações do ressincronizador são para é um pacientes que IC têm grave. VRE e que têm IC grave, para ressincronizar os dois ventrículos. Então, se eu estou desincronizando os ventrículos, colocando um marca-passo ali no ventrículo direito, você vai piorar o cara. Aí foi isso que o Álvaro falou. Pô, você passou o marca-passo ali numa tentativa heróica de tentar melhorar a frequência, o cara só está piorando. Você está aumentando droga, você É, está aumentando... Que benefício você fez? Passou para treinar? Aí treinar de outra forma, pô. Então, tem que ter muito é, julgamento clínico ali, muito importante. tem Por isso que que. é importante lives como essa, pessoas assim, nem nós já vivenciamos muitas situações parecidas com essas, estamos trazendo aqui de mão beijada para você que nunca viu. Se um dia ver, não esquece mais também. Mas para tratar, para tentar aumentar a frequência, isso aí não recomendo muito não. Uhum. Isso aí tem que ser com muita cautela e E vigilância. avaliação precoce ali, né? E avaliação e reavaliações seriadas, tá? Tem que ir reavaliando esse paciente o tempo todo. Top. Brunão, acho que, puta, a gente discutiu vários temas e várias questões muito do dia a dia, muito práticas. Muito obrigado. A gente, para quem quer saber mais, a gente, né, tem o perfil que eu vou deixar ele falar um pouquinho também. Mas tem lá no @TIPapers passagem do marca-passo transvenoso. Vamos ver se a gente grava também essa parte do burst, como é que faz, e posta lá pro pessoal também. Acho que seria legal a gente fazer Boa, uma boa esse collab sugestão. aí. Vou fazer assim, é importante saber. E, enfim, muito obrigado, cara. Uma honra pra gente ter tido você aqui. O Dr. Álvaro aí, grande amigo, uma honra enorme para mim, cara. Você é um cara que te admiro muito aí como pessoa e profissionalmente. Obrigado, meu cara. E agradeço aí pelo convite. Pode chamar quantas vezes quiser que você vê que a gente dá um jeitinho, né, Álvaro? A gente tava tentando combinar essa live aí, mas já, ó, Faz tempo. não, tem uma hora que tem que dar certo, não tem boa. É, E agradeço boa. muito, ó, quem quiser me seguir lá, eu tenho o @drbruno.pinotti, tá, gente? Eu posto muitos casos do dia a dia. Tem um @ECGBit, que é o BEAT, também, que é o meu Instagram de eletrocardiograma, que eu posto muitos casos, enquetes ali de eletro. Casos como esses que a gente comentou, assim, algumas coisas vocês têm lá também, tá? E no @drbruno.pinotti eu faço uma dinâmica assim de como começou o caso, às vezes coloco uma enquetezinha lá de como aquele paciente evoluiu, o que você faria naquela situação. Depois que já teve uma porcentagem de gente que respondeu, que visualizou, aí eu posto a resposta depois no final. Então, Legal. para quem gosta de terapia intensiva, de UTI, de cardio, de arritmias, eletro, pode ir lá que tem bastante conteúdo legal para vocês verem também. Assim como Pô, nem se fala, eu sou um seguidor nato aí do TI Papers e estou sempre acompanhando o Álvaro e toda essa galera maravilhosa aí, que inclusive estão de parabéns pelo trabalho brilhante que vocês fazem pela medicina brasileira, Álvaro. top, Admiro cara. muito. Obrigado. E termino também deixando pra galera que o nosso TM Papers, que é o preparatório aí para medicina, para prova de título da MIB, né? Tá vendendo, tá com desconto. Corre lá no link da nossa bio, tá? Curso muito bom, assim, para vários professores, somente professores titulados. Aulas dinâmicas, aulas bem diretas, tá? E o melhor preço do mercado, garanto aí para vocês. Ô, Álvaro, Fechou, Brunão? posso fazer um merchan aqui rapidinho, Claro, Álvaro? fala aí. Qualquer coisa você corta depois. Nada, fala Não, aí. é porque foi exatamente ontem, eu estava conversando com o Álvaro aqui, um pouquinho antes da live. Exatamente ontem eu lancei um curso, pessoal, que chama Código Vermelho, a Elite do Plantão. Ele inclui BLS, vias aéreas, a CLS, abordagem do paciente grave e instável,
tá? Ele inclui muitas coisas que a gente vê aí na prática do dia a dia. Eu tentei criar uma coisa assim no modelo do ACLS, mas vendo as dúvidas que o pessoal tem no dia a dia, que tem me perguntado, para quem aí é recém-formado, está começando a dar plantão agora, ou está em hospitais aí de referência trabalhando, é um curso bem prático, assim, bem bacana, chama Código Vermelho Elite do Plantão. O link está lá na bio do meu Instagram, vai ser um prazer receber vocês. E como foi lançado ontem, ele está com preço ainda, preço de lançamento, ó, vocês vão ver que vale a pena. Top, muito Obrigado bom. mesmo aí pela oportunidade, Álvaro, e pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu, cara? E conte comigo sempre aí. Excelente, Bruno. A gente que agradece. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu.